Fala, concurseiro! Pronto para mais uma etapa da jornada rumo ao concurso dos seus sonhos? Hoje vamos abordar algumas dicas e técnicas que farão a diferença para a sua preparação. E aí, bora para a aula? Olá, aluno Focus! Eu sou a professora Bárbara e hoje nós vamos dar sequência nos estudos do nosso Estatuto da Pessoa Idosa, a Lei 10.741 de 2003. Aula passada nós vimos a base constitucional, nós vimos algumas questões referentes, ao Estatuto, a importância, algumas questões relativas à assistência, a questão relativa ao direito da pessoa idosa. E hoje nós vamos focar nos crimes, tá? Vamos estudar os crimes contra as pessoas idosas. E tem alguns detalhes bem importantes, tá? Primeiro, vamos dar uma relembrada só na aula passada, Pessoa idosa, sempre 60 anos ou mais, tá? E esse critério tá onde? Tá no Estatuto, tá? Lembra para não confundir, porque a Constituição Federal vai falar para você sobre a gratuidade do transporte público para os maiores de 65 anos. O Código Penal vai falar para você sobre os prazos prescricionais relativo à pessoa com 70 anos. E o próprio Estatuto do Idoso vai te falar que a questão de, dentre os idosos, priorizar o atendimento, priorizar aquelas pessoas acima de 80 anos. Nós até fizemos um macetinho para isso, lembra? O idoso, 60. Quando a gente está falando de algum benefício, 65. Quando a gente está falando do prazo prescricional do Código Penal, 70. E o Master dos Masters, a pessoa idosa com 80 anos. Que eu falei que é para vocês guardarem o IBPM, Que é o tipo de idosa que a prof quer ser, é o tipo de pessoa idosa que a prof quer ser. Eu quero ser uma idosa, bonita, peluda e maluca. Porque peluda e maluca é para você lembrar na prova, tá? Para você lembrar que o I é 60, e é progressivo aqui, tá? Progressiva as idades. Então, para você lembrar na hora que você for conversar com a sua questão. Então, pessoa idosa, 60 anos ou mais, tá? Nós vamos precisar disso porque todos os crimes vão falar em relação às pessoas idosas. Estamos nos referindo às pessoas com 60 anos ou mais. E a nossa Constituição Federal tá lá a base, Toda legislação extravagante vai ter uma remessa sempre à Constituição, E tá lá, então, que é um dever, amparar a pessoa idosa é um dever da sociedade, da família e do poder público. Por quê? Porque todo mundo aqui pode ser sujeito ativo de crime, tá? Todo mundo aqui. Justamente por conta desse dever que é imposto a todos para os cuidados com as nossas pessoas idosas. E agora falando um pouquinho dos crimes, tá? Os crimes contra as pessoas idosas estarão previstos no artigo 96 e seguinte do Estatuto do Idoso. Prof, você não lembra o artigo? Alunos, são muitos artigos. De todos que a prof tem que lembrar. E você, então, nem se fala. E tem algumas peculiaridades, tá? Presta atenção nisso daqui. Primeira coisa, tá? Que a gente vai ver do Estatuto da Pessoa Idosa no que concerne aos crimes. Questões relativas à aplicação da Lei 9.099 de 95. Para você que não lembra, querido aluno, a prof vai lembrar, tá? Essa aqui é a lei que dispõe sobre os juizados especiais civis e criminais, tá? Lembra que essa lei, ela é para facilitar, ela é para ter celeridade, que inclusive é um dos princípios das aplicações dos juizados especiais, de quando, o fundamento de tudo é a questão da celeridade. Mas ele também traz institutos despenalizadores, e é aí que o bicho vai pegar, o seu examinador vai pegar, todo mundo vai pegar, mas você vai saber, porque você está prestando atenção na prof, Vamos lá, então. Vamos fazer a leitura? Vamos. A leitura é sempre importante. Artigo 93 do Estatuto da Pessoa Idosa. Aplicam-se subsidiariamente no que couber as disposições da lei Tá? Não é esse artigo que a prof quer.
é este aqui. Aos crimes previstos nesta lei, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei 9.099 de 95 e subsidiariamente no que couber as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal. Aluno, presta atenção aqui. Cuidado, muito cuidado e principalmente não invente moda, não invente moda. Quando a gente fala da aplicação da Lei 9.099 de 95, no que tange o aspecto criminal, nós estaremos falando dos crimes de menor potencial ofensivo, que a própria lei dos juizados vai dizer para nós que são os crimes cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos, tá? Isso nós estamos falando de Código Penal e da Lei 9.099. O Estatuto do Idoso fala para nós que vai aplicar a Lei 9.099 para as questões relativas ao Estatuto do Idoso quando os crimes tiverem pena máxima que não ultrapasse 4 anos, tá? Então veja, Código Penal, situação normal, 9.099 vai se aplicar aqui, né? Situação normal também, porque lembra que não se aplica para os crimes de violência doméstica, tá? Os crimes cometidos, né, em âmbito de violência doméstica. Então, mesmo a ameaça, que a pena é pequena, né, cometido contra a mulher em situação de violência doméstica, não aplica isso daqui. Cuidado, lembra disso, tá? Então, para situações normais, corriqueiras, crimes que não ultrapassem 2 anos, Lei 9.099. Agora, o Estatuto do Idoso vai te dizer que é 4, tá? Para os crimes previstos na Lei 10.741, se aplicarão as disposições da Lei 9.099, neste caso aqui. Então, por quê? Por conta da celeridade, né? Nós temos que tratar com mais celeridade as questões relativas às pessoas idosas. E lembra que nós estudamos na outra aula que eu falei que se você lembrar disso, você vai matar quase todas as questões? Os idosos têm o quê? Direito de preferência, né? Direito de preferência no atendimento, direito de preferência na destinação de recursos, direito de preferência no recebimento da restituição do imposto de renda. Então aqui é para ser célere, porque a pessoa idosa tem direito de preferência. Agora cuidado com isso daqui. Asterisco da prof. Quando tem asterisco da prof, você já sabe o que significa, né? Gente, o Estatuto do Idoso, em seu artigo 94, quando ele dispõe que, para os crimes previstos nesta lei, cuja pena máxima não ultrapasse 4 anos, né, que aplicar-se-á a Lei 9.099, ele está falando somente e tão somente do Estatuto da Pessoa Idosa, tá? O Estatuto da Pessoa Idosa não alterou a Lei 9.099, tá? Não alterou o que diz respeito a crime de menor potencial ofensivo. Isso aqui é crime de menor potencial ofensivo. Isso aqui é uma exceção prevista em lei para celeridade aqui, procedimental. Tanto é que os nossos tribunais, em especial ali o STF, o STJ, já definiram que o que se aplica no Estatuto do Idoso, no que diz respeito à Lei 9.099, são as questões procedimentais. E não os institutos despenalizadores. Tá? Não os institutos despenalizadores. A aplicação da Lei 9.099 para o Estatuto do Idoso é para facilitar as questões de celeridade para a nossa vítima.
tá? Diferente da ideia em si, quando a gente aplica a Lei 9.099, que é os institutos despenalizadores para situações de menor potencial ofensivo. Cuidado com isso, porque isso caiu na minha prova na época da faculdade. Vai cair na sua prova do concurso. Mas, prof, faz tantos anos que você fez faculdade. Pois é, mas caiu, cai. Cai, despenca. Então, presta atenção, não confunda e não invente moda, tá? Lembra, o idoso tem direito de preferência. Que você vai matar a questão. Bora continuar então? Vamos ver os crimes. Seguimos. Olha isso daqui. Os crimes definidos nesta lei, são de ação penal pública incondicionada, tá? Gente, é todo crime que tem uma vítima idosa que vai ser um crime de ação incondicionada? Não! Cuidado, aluno, cuidado. Presta atenção na prof, vem! Os crimes previstos na lei 10.741 são de ação incondicionada. Se um idoso for vítima de ameaça praticada pelo vizinho dele, gente, é condicionada à representação, tá? Se ele for vítima, né, um funcionário público com mais de 60 anos, se ele for vítima de um desacato, é o quê? É incondicionada, prof, o desacato. Pois é. Então, prof, você errou o exemplo, errei rude. Bora! Eu tava pensando na lei 9.099 junto. Gente, bora lá. Outro exemplo. Lesão corporal. Boa, prof, agora você acertou. Se o vizinho bater no outro idoso, prof do céu. Se o vizinho bater no outro vizinho dele idoso, lesão simples, tá? Estamos falando aí de uma lesão leve. Condicionada à representação, que não tenha, né? Que a vítima não seja mulher, não tenha nenhum tipo de vínculo ali da Lei Maria da Penha, né? Será o quê? Será um crime condicionado à representação. Então, precisa da representação, tá? O que nós estamos falando, que é incondicionado, é os crimes previstos no Estatuto do Idoso. Incondicionado, os crimes previstos no Estatuto do Idoso. Vamos ver, então? Prof, esses teus exemplos. Artigo 96, vamos começar. Tem um detalhezinho sobre o Estatuto do Idoso, da pessoa idosa. Em relação aos crimes. Gente, isso é um pouquinho complicado, tá? A gente vai ver muitos tipos penais abertos, tá? Com aquelas palavras vagas, né? Sem justa causa, discriminar, tipo assim, conceitos bastante vagos, né? Inclusive é uma crítica ao Estatuto da Pessoa Idosa, porque nós temos aí o princípio da legalidade. Quando a gente fala de tipos penais, quando a gente está falando ali, né, de crimes em espécie, quanto mais fechado, mais se garante que a legalidade seja atendida, né? E a legalidade é um princípio do direito penal. Né? Não há crime sem lei anterior que o preveja. Né? Então, assim, a gente precisa sempre que possível deixar os crimes menos vagos o possível, porque senão a gente abre muita interpretação. Né? E isso gera uma insegurança jurídica tremenda. Né? Quando a gente abre margem para muitas interpretações relativas ao enquadramento de uma conduta, né, a um tipo penal, olha o risco. Né? Como é que se defende daí? Então, tipos penais abertos, eles geram bastante insegurança jurídica. E o nosso Estatuto da Pessoa Idosa, ele traz bastante conceitos nesse sentido. Mas bora estudar, né? Discriminar pessoa idosa. (60 anos), impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivo de idade, né? Ou seja, é uma conduta discriminatória em razão da idade.
Mas lembra que eu falei para vocês dos tipos penais abertos? Completamente aberto, né? Especifique aqui, ó, o direito de contratar. Contratar o quê? Qualquer outro meio, tipo, olha quantos mil meios, né? Quantas coisas podem se encaixar aqui. Então, isso é uma insegurança jurídica, mas bora lá, né? O que é discriminar? Discriminar é tratar com desigualdade, tá? Então, qualquer comportamento doloso, tá? Neste caso, comissivo, né? Uma ação discriminatória que trate o idoso como desigual, que trate a pessoa idosa como desigual, de forma a impedir ou dificultar que ela realize operações bancárias, que ela acesse aos meios de transporte, né? E aqui, gente, é transporte público, privado, né? Se um Uber discriminar aí o acesso a uma pessoa idosa, ônibus, outros meios de transporte aí, van, metrô, então é tudo, tá? O baile todo. Direito de contratar aqui, pra gente tentar fechar um pouquinho esse conceito, tá? Direito de contratar, entenda-se negócios jurídicos na forma do Código Civil, tá bom? Mas continua aberto, né? A gente tá falando que espécie, né? Enfim, mas entenda-se nesse sentido. Ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivo de idade, tá? Gente, presta atenção nesse crime, tá? Primeiro, ele vai trazer para você, né? A discriminação, o verbo discriminar, tá? Impedindo ou dificultando o acesso, tá? Nas mesmas penas incorrem quem desdenha, humilha, menospreza ou discrimina a pessoa idosa por qualquer motivo. Olha ainda como ele... Cuidado com isso daqui, tá? Ele meio que se repete, né? Porém, presta atenção. Aqui no caput, a gente tem o motivo de idade. A discriminação do caput é por motivo de idade. O parágrafo 1º é por qualquer motivo. Mas, gente, isso daqui não é muito parecido com outros crimes que a gente já tem previsto em lei? Por isso que se faz muitas críticas, né, à parte ali que dispõe sobre os crimes no Estatuto do Idoso. A gente tem outros tipos penais ali, né, que já tem essa previsão, né, se é por qualquer motivo, que não especificamente aos idosos, as pessoas idosas, nós poderíamos enquadrar ali, né, uma conduta discriminatória de humilhação, numa injúria, né, num constrangimento, enfim. Então, nós já temos determinadas condutas previstas no Código Penal que são correspondentes a este parágrafo 1º. Só que daí o Estatuto do Idoso trouxe isso de forma mais específica. E normalmente essas condutas no Código Penal vão ser ações condicionadas à representação ou, né, a questão de ação privada, né, a injúria, enfim, os crimes contra a honra. Todavia, se a gente for verificar no Estatuto do Idoso, nós estamos falando de crimes de ação penal pública incondicionada, né? Então, presta atenção nisso, né? Fica aí a dica. Tipo misto alternativo, tá? Se desdenhou e humilhou na mesma situação é um crime só, tá bom? Praticou um dos verbos ou praticou vários verbos e está praticando um crime só, tipo misto alternativo, tá? Observe ali, né? A pena será aumentada de 1/3, as frações são as nossas majorantes, já viu isso no Código Penal. Se a vítima se encontrar sob os cuidados ou responsabilidade do agente, cuidado que aqui, ó, o crime fica próprio, tá? Aqui nós temos um sujeito específico, um sujeito ativo específico, né? O que está ali cuidando, que está, né, exercendo uma função de responsabilidade. No restante, nós estamos diante de um crime comum. Qualquer pessoa pode praticar este ato discriminatório, correto? O que mais que eu acho importante falar dessa situação para vocês? Bom, gente, como vocês viram, né?
Nós estamos falando ali de ações, né? Então é um crime comissivo, é um crime formal, né? O resultado pode ou não aparecer nessa situação, mas o simples ato discriminatório já vai estar consumado ali o crime. Então nós temos aí um crime formal, tá? E presta atenção aqui, ó. Depois dá uma olhada nisso. Prof, já fez. Não falha, aluno. Aqui, ó. A pena, né? Pena de 1 ano. Em regra, isso daqui seria um menor potencial ofensivo, certo? Tá ruim essa caneta. Todavia, lembra de uma coisa. Em que pese, né, ao que define a Lei 9.099, nós estarmos diante de um crime de menor potencial ofensivo cuja pena não ultrapassa 2 anos, lembra que a 9.099, em relação ao Estatuto do Idoso, ela se aplica nas questões procedimentais e não nos institutos despenalizadores, tá? Então, as suspensões, etc., não vai se aplicar. Já tem o entendimento aí dos nossos tribunais superiores neste sentido. Vamos seguir para mais crimes? Ó, aqui ele faz uma previsão expressa, tá? Que não constitui crime a negativa de crédito motivada por superendividamento. Então, às vezes, a pessoa idosa vai no banco querer um empréstimo, né? Todavia, vai ser analisada ali a questão relativa, né, às condições de fornecimento deste empréstimo, né? E verifica-se que a pessoa idosa está numa situação de superendividamento. Aí o banco se nega, né? O banco se negou a facilitar a pessoa idosa o acesso a uma operação bancária. Todavia, gente, isso não vai configurar um crime, não vai configurar um ato discriminatório quando é negado, né, o acesso a operações de crédito por questões de superendividamento. Claro que devidamente justificado, vai ter toda a questão ali, né, analisada pela instituição bancária. Mas neste caso, nós temos expressamente previsto em lei, tá? Então presta atenção que isso daí vai cair na sua prova. Bora. Já errei. Olha lá. Deixar de prestar assistência à pessoa idosa quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde sem justa causa, olha os conceitos abertos, ou não pedir nesses casos o socorro, tá? Então vamos lá. Deixar, olha a omissão. Aqui tem uma omissão, tá? Quando possível fazê-lo, gente, quando possível fazê-lo não é a qualquer custo, não é simplesmente deixei de prestar assistência, mas é que às vezes um idoso estava lá, vamos supor, num prédio em chamas. Como é que você vai entrar lá resgatar essa pessoa? Né? É sem risco, né? Você pode fazer isso sem risco pessoal? Não, né? A pessoa idosa foi atravessar a rua, não olhou o sinaleiro. Uma coisa é você, deixa eu lhe auxiliar a atravessar esta rua. Outra coisa é quando ela se jogou no meio da avenida, com os carros atravessando e você não consegue auxiliá-la sem que isso coloque você em risco também. Então, cuidado com isso daqui, tá? Em situação de iminente perigo, tá acontecendo, é o prédio pegando fogo, é a rua com os carros atravessando, né? Às vezes uma questão ali de risco de saúde, então a gente tá falando do iminente perigo, tá bom? Ou recusar, retardar, dificultar sua assistência à saúde sem justa causa, tá? Então, às vezes você não consegue auxiliar esta pessoa a ter assistência à saúde, todavia você liga, né? Você liga para a autoridade pública informando a situação. Vamos lá para o parágrafo único. A pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta a morte. A sua prova vai adorar cobrar esta palavra aqui, ó.
triplicada. Tá? Gente, aqui lembra do seguinte, tá? Isso aqui é pré-ter dolo. Nesse caso aqui, se da omissão resultar uma lesão de natureza grave e se resultar morte, nessas condições, isso aqui e isso aqui é decorrente de culpa, tá? O dolo estava aqui, em deixar de prestar assistência, mas se você não tinha intenção que a pessoa morresse, nem que ela sofresse uma lesão de natureza grave, tá? Isso foi decorrente de culpa. Mas se eventualmente você deixou com a intenção de causar a morte, daí o crime é outro, né? A gente tá falando aí do homicídio. E, gente, presta atenção em mais uma coisa, tá? Nós estamos falando aqui de um crime comum. Qualquer pessoa pode praticar esse crime do artigo 97. Por quê? Se a pessoa que se omite pratica uma omissão própria, a pessoa que se omite é alguém na função de garante deste idoso, né? A pessoa ali, ou que está ali na posição de garante, por exemplo, um médico, por exemplo, né, o curador desse idoso, que está nesta função de garante do idoso, o filho, né? Se está nessa posição de garante, tá? Ela vai responder pelo resultado, tá? Então, se você está na função de garante, deixa de prestar a assistência necessária à pessoa idosa e ela morre, você responde pelo resultado. Você responde pelo homicídio, tá? Aqui nós estamos falando de crime comum. O artigo 97 é para uma pessoa que não está na função de garante. Porque quem está na função de garante... Função de garante, para quem não lembra, tá lá, acho que no artigo 13, se a prof não errou, acho que parágrafo 2º, tá? Do Código Penal, tá? Cuidado com isso. Cuidado com quem a sua questão vai jogar como sujeito ativo numa situação semelhante a esta, porque o artigo 97 é um crime comum. Beleza? Vamos seguir para mais uma coisa. Só mais uma coisa aqui. A maioria dos crimes, praticamente todos, serão tipos mistos alternativos, tá? Então você deixou de prestar assistência, né? E ao mesmo tempo recusou ou retardou o atendimento. Isso praticou um dos tipos penais, ou mais tipos penais ali do artigo 97, vai ser um crime só, tá? Não tem concurso. Vai ser um tipo misto alternativo. Qualquer conduta que você pratique, ou uma ou mais, vai estar diante de um crime só. E mais uma coisinha aqui, deixa eu ver se eu preciso lembrar de mais alguma coisa. Ah, tá. Mais uma coisinha assim, né? Esse crime aqui, presta atenção nele. Ele é bem parecido com a omissão de socorro, né? A omissão de socorro tá lá no artigo 135 ou 136 do Código Penal. O prof não lembra de cabeça agora. Mas ele é bem parecido, tá? E aí, mas prof, na hora como eu vou saber? Você vai saber pelo princípio da especialidade, tá? O Estatuto do Idoso, ele é mais específico. Então, quando a sua vítima for pessoa idosa, nós vamos aplicar o princípio da especialidade. Vai ser a legislação mais específica, que no caso aqui é o Estatuto do Idoso, tá? Também é dolo, tá bom? Aqui nós estamos falando de dolo, com exceção desta figura aqui, que vai ter culpa no resultado, tá? Bora lá. 98. Abandonar a pessoa idosa em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas quando obrigada por lei ou mandato, tá? Também, aqui nós estamos falando de crime próprio, tá? Por quê, prof? Abandonar a pessoa. Quem abandona? Quem tem o dever de garante, quem está na condição, né? Quem tem o dever de cuidado com essa pessoa, quem está embutido da função, quem está ali nesta função específica, tá?
E não prover as suas necessidades básicas também. Quem tem o dever de prover? Lembra lá? Tá na Constituição Federal também. Quem vai auxiliar os pais na velhice? Os filhos, tá? Então isso aí é um crime próprio. Tá? Presta atenção nisso. E olha a peninha ali, ó. Já subiu um pouco a pena também. Pena 3 anos, tá? Detenção. Eu não sei porquê, mas o examinador gosta de perguntar, quando ele pergunta do Estatuto do Idoso, da pessoa idosa, os crimes punidos com reclusão, com detenção, enfim, só presta atenção nisso porque isso cai. Seguimos, tá? Um crime formal também, né, gente? A gente não precisa de um resultado jogado na nossa cara, não é como nos crimes materiais. Ele se consuma com abandono, mesmo que a pessoa abandonou, mas a pessoa foi cuidada no lugar que ele abandonou. Tá, mas a conduta é abandonar, tá? O crime se consumou ali. Mesmo que essa pessoa seja cuidada, mesmo que ela não sofra nenhum tipo de lesão, enfim, decorrente do abandono, o crime se consumou no abandono, tá? Doloso. Seguimos. Expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica da pessoa idosa, submetendo-a a condições desumanas ou degradantes, ou privando-a de alimentos e cuidados indispensáveis quando obrigada a fazê-lo, ou sujeitando-a a trabalhos excessivos ou inadequados. Bora lá, então. O que são condições desumanas, né? Tudo que atente contra a dignidade. Tipo, penal aberto, né? Trabalho excessivo ou inadequado. Gente, como é que você vai colocar uma pessoa idosa para exercer um trabalho de extrema força, né? Que demande ali força, que demande uma carga horária excessiva. Então, é isso, tá? Isso é mais simples de visualizar. Aqui a gente está falando de pessoa que tem um vínculo de cuidado, tá bom? Então, presta atenção nisso, porque isso é um crime próprio. Quem que pode expor, quem que pode abandonar, né? Quem está cuidando desta pessoa? Né? Os filhos, o enfermeiro, um acompanhante, né? Cuidados indispensáveis, por exemplo, né? A pessoa idosa ali está fazendo uso de fraldas, por alguma razão está acamada, não consegue se trocar sozinha. Poxa, deixa lá, a pessoa idosa urinou, deixa a pessoa, né, suja. Gente, isso é um cuidado indispensável. Se você está nesse dever de cuidado, na função de enfermeiro desta pessoa, você precisa auxiliá-la, né? Às vezes não dá banho na pessoa idosa que está acamada, não a alimenta adequadamente, questão de medicamento, tá? E lembra, isso se confunde com maus tratos? Não. Isso se confunde com algum abandono ali previsto no Código Penal? Também não. Por quê? Princípio da especialidade. Quando nós estivermos diante de uma vítima idosa, princípio da especialidade neste caso, tá? E lembrando, gente, crime próprio, tá? É quem está nesse dever de cuidado da pessoa idosa. Bora. Então, gente, é um crime próprio. Doloso, tá? Os crimes são dolosos. Que mais? Nós temos aqui uma conduta comissiva e nós temos uma conduta omissiva, né? Gente, a maioria dos crimes aqui do Estatuto vão ser assim, vão ter condutas comissivas, ações, e condutas omissivas, tá bom? Presta atenção nisso. Seguimos. Aqui mesma coisa, lembra do préter dolo. Para quem não lembra, préter dolo é dolo na conduta de expor e culpa na conduta do resultado, né? Lesão ou morte. Presta atenção no artigo 100. Tem 5 incisos, tá? 5 incisos. Presta atenção que só no inciso 3º ele é um crime comum. Nos demais ele vai ser um crime próprio também. Constitui crime punível com reclusão, que eu falei que a prova gosta, de 6 meses a 1 ano e multa. Obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de idade. Próprio por quê? Porque quem pode obstar?
É qualquer pessoa? Não, é quem está ali encarregado das questões relativas ao concurso, né? Negar alguém por motivo de idade, emprego ou trabalho, né? Olha, essas condutas são todas discriminatórias, né? Negar alguém, quem pode negar? O empregador, né? Recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde sem justa causa à pessoa idosa. Qualquer pessoa pode fazer isso daqui, tá? É por isso que o inciso terceiro ele é comum. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar sem justo motivo a execução de ordem judicial expedida na ação cível. Então, assim, quem pode deixar de cumprir isso? Quem está nesta função específica, né, de cumprir a ordem judicial. Recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil quando o MP requisita. Então, quem que pode praticar isso daqui? Quem está na função, quem tem o acesso aos dados, né? A quem é requisitado por parte do Ministério Público. Por exemplo, né, vamos dar um exemplo prático aqui. Vamos supor que o Ministério Público, né, estamos aqui em Cascavel, gravamos de Cascavel, oeste do Paraná. Nós temos aqui uma promotoria que é específica, né, que atende aí às pessoas idosas. Se essa pessoa, se o promotor aqui requisita dados para a Polícia Civil relativos, né, a quantos crimes são praticados por idosos, dados nesse sentido, né, para ele verificar aí uma necessidade de propor uma ação civil, para vir, né, uma delegacia específica, algo nesse sentido, e o delegado-chefe aqui se recusa a fornecer esses dados, olha só, né, ele está em posse desses dados, ele não pode recusar essa requisição. Mesma coisa, às vezes o promotor aqui vai pedir dados para a Secretaria de Assistência Social, se o secretário se recusa, se ele retarda, se ele omite dados, pode responder aqui, tá? Né, quando for indispensável a propositura de uma ação civil, beleza? Então, gente, deixa eu ver o que mais que nós precisamos falar sobre isto. Volta só um pouquinho aqui, tá? Olha isso daqui. Se eu deixar de cumprir, né? Se eu deixar de executar a ordem judicial, tá? Cuidado, porque nós estamos falando aqui do artigo 79 do Estatuto do Idoso, da pessoa idosa, tá? Expedida na ação civil que alude esta lei. Por quê? Tá? Vamos dar uma olhada no artigo 79 só para você entender. Ó. Regem-se pelas disposições desta lei as ações de responsabilidade e ofensa aos direitos assegurados à pessoa idosa, referentes, né, à omissão ou oferecimento insatisfatório de, tá? Daí ele vai trazer os incisos, né? Só que a gente está falando, então, de uma ação de natureza civil. E se for, né, dada uma sentença relacionada ao artigo 79, as questões ali, e não for dada a devida execução à ordem judicial, ao que for disposto na parte civil, no que diz respeito às questões relativas ao Estatuto do Idoso, ao artigo 79, nós vamos estar, né, diante desta conduta criminosa aqui, tá? Agora presta atenção no artigo 100. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar sem justo motivo, artigo 101, tá? Deixar de cumprir, retardar ou frustrar sem justo motivo a execução de ordem judicial expedida nas ações em que for parte ou interventente a pessoa idosa. Aqui está especificando qual ação que é? Não. Então, é tudo além do artigo 79. Opa. E para fora, tá? Então, aqui a gente está falando de situações de ordem criminal, que estejam previstas, né, em outras legislações, outras ações, às vezes uma ação de medicamento, enfim. Tudo que tiver parte, um HC, né, que envolva o idoso, estamos aqui, a pessoa idosa, tá? Estamos aqui no artigo 101. Artigo 100, inciso 4º, é específico para o Estatuto da Pessoa Idosa. Artigo 101 é para o resto do baile todo, tá bom? Lembra disso. E que mais, né?
a gente está falando de princípio da especialidade também, tá bom? Então, a gente não fala em princípio da especialidade em que sentido? Se for uma ação em que seja, né, a parte, a pessoa idosa, o intervintente, a pessoa idosa, e não for dado o devido cumprimento a esta ação, né, nós estamos falando de um crime específico do Estatuto da Pessoa Idosa, não estamos falando de desobediência lá do Código Penal, tá bom? Princípio da especialidade, tem crime específico no Estatuto da Pessoa Idosa, tá? Lembra do princípio da especialidade, beleza? Gente, e presta atenção aqui, prof, você sempre gabarita, sempre gabarito. Aqui tá falando se a pessoa idosa é parte ré ou parte polo ativo ou passivo da ação? Não. Tá falando o quê? Sempre em que ela for parte. Que a gente vai fazer uma questãozinha, ó, no final dessa aula, que quebra a cabeça. Porque a gente pensa sempre nesse artigo 101 que a pessoa é, né, a parte ali a ser beneficiada, a gente pensa numa ação de medicamentos, a gente pensa, né? E aí a questão vai te trazer a parte idosa como réu, né? Inclusive de uma situação criminosa. E aí você fica, você não sabe, você tipo assim, se perdeu ali. E até porque a questão não é específica, tá? A questão a questão é boa. Mas lembra desse crime aqui, lembra desse crime porque ele não fala que tipo de parte o idoso é, se é passiva ou ativa, tá? No processo. Fala parte, presta atenção. Bora. Artigo 102. Apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento da pessoa idosa, dando-lhe aplicação diversa da sua finalidade, tá? Dando-se aplicação diversa. Por quê? Porque às vezes tem aquele filho que cuida do dinheiro dos pais idosos, né? Quando que vai ser crime? Só porque ele não deu na mão da pessoa idosa? Não. Vai ser crime quando ele estiver, né, aplicando uma finalidade diversa, tá? Bora, tá? Não tem muito segredo nisso daqui. Negar o acolhimento ou a permanência da pessoa idosa como abrigada por recusa desta em outorgar procuração à entidade de atendimento, tá? Ó, negar o acolhimento ou a permanência da pessoa como abrigada, tá? Se essa se recusar a fornecer a procuração, presta atenção nesses crimes. Reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão da pessoa idosa, bem como qualquer outro documento com o objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívidas. Cuidado que a finalidade aqui é específica, tá? Só reter um cartão, porque às vezes a pessoa idosa não sabe mexer ou não está conseguindo administrar, né, exatamente os proventos dela, até que saia, né, você entrou às vezes com a curatela, demorou um pouquinho para sair, você não está em condições ainda de receber, mas você segurou o cartão justamente para que ela não saia gastando, né? Isso é uma coisa. Agora, quando você retém o cartão, para assegurar, tipo, às vezes ela vai receber um dinheirinho, você sabe, você retém esse cartão para pegar isso, aí sim nós temos um crime, tá? Finalidade específica, é um crime com um fim específico, preste atenção nisso. Exibir ou veicular por qualquer meio de comunicação informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa idosa. Gente, olha só, isso daqui ele descreve mais ou menos, aqui é questão de injúria mesmo, né? E depois uma conduta de exposição, né? Mas se você for analisar, isso daqui ele tem uma natureza bem parecida de crime contra a honra. Olha a pena aqui. E é um crime incondicionado. Se isso daqui fosse uma situação comum no Código Penal, seria muito provavelmente um crime de ação penal privada, com a pena menor, inclusive. Tá? Porque isso daqui cabe prisão em flagrante. Tá? Não é TCIP, não. Isso aqui é prisão em flagrante.
Induzir pessoa idosa. Por quê, prof? Por conta da pena máxima, tá? Os crimes de menor potencial ofensivo, que a gente viu aqui, né? Em regra, normalmente falando, né? A gente vai fazer o quê? Chegou na delegacia uma situação dessas, né? Vai ser um TC. Agora ali, passou de 2 anos na pena máxima, já vira prisão em flagrante. Pode, né? Pode. Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos. Olha aqui. Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente. Gente, aqui nós estamos falando de uma pessoa sem discernimento, né? Às vezes acometida por uma doença mental, né? Uma condição de saúde, às vezes ali o início de um Alzheimer, algo nesse sentido, tá bom? Mas nós estamos falando de uma pessoa sem discernimento, tá? A pessoa idosa que está em plena gozo de suas faculdades mentais, né? Ela não está nesta condição, né? Ela consegue discernir. Então aqui nós estamos falando daquele filho, por exemplo, ou daquela pessoa que induz de fato uma pessoa que não está em condições mentais, tá? Coagir de qualquer modo a pessoa idosa a doar, contratar, testar ou outorgar procuração. Olha aqui esse qualquer modo, né? Olha que tipo penal aberto aqui, tá? Lavrar ato notarial que envolva a pessoa idosa sem discernimento de seus atos, sem a devida representação legal, tá? Lavrar ato notarial que envolva a pessoa idosa sem discernimento de seus atos, sem a devida representação legal. Gente, presta atenção nesse crime aqui, porque ele é um crime próprio de quem? Do cartorário, tá? A pessoa que está responsável, às vezes, por fazer uma escritura, uma procuração, né? Um ato notarial, que é ato notarial, ato praticado em cartório, em tabelionato de notas, tá? Que envolva uma pessoa, às vezes, sem discernimento, né? Como a gente mencionou ali a questão do Alzheimer. Claro, o cartorário tem que saber, ele tem que estar ciente que essa pessoa não tem discernimento, né? Porque isso está no tipo penal, isso é condição do tipo. Então, é claro que o cartorário, quando ele está praticando esse ato, ele tem que saber que a pessoa não está em condições e está desacompanhada, né? Porque às vezes ela está sem condições, porém ela está ali acompanhada de seu curador, né? De seu representante legal. Aí, beleza, né? Então, ó, né, um crime próprio dos notários, né, dos cartorários. Lembrando que é um crime doloso, tá? Então, eles têm que ter pleno conhecimento de todos os elementos do tipo. Eles precisam saber que a pessoa está sem discernimento e desacompanhada, tá bom? Aí tem mais esse crimezinho. Impedir ou embaraçar ato de representante do MP ou de qualquer outro agente fiscalizador, tá? Gente, nós vamos treinar algumas questões, como eu disse para vocês, para dar uma fixada nessa parte dos crimes, tá bom? Pega lá o seu material. Deixa eu ver se as questões que estão aqui são as do material. Deixa eu ver se tem questões aqui. Cadê? Não tem. Vamos lá, tá? Pega lá seu PDF focado. Questão número 1 da maratona de questões. Bora lá. Assinale a alternativa correta. O Estatuto do Idoso alterou o prazo prescricional constante do Código Penal, reduzindo pela metade a sua contagem para os maiores de 60 anos na data da sentença. Lembra que eu falei para vocês? Vamos relembrar um pouquinho aqui. O examinador adora o IBPM. Ele adora, é por isso que eu criei esse macete, para você, aluno, lembrar na hora da prova e não se confundir. Lembrar que tipo de idosa a prof quer ser, uma idosa bonita, peluda e maluca. Para lembrar que idosa com 60 anos, aí aqui a gente está falando B de benefícios, transporte público, né? E o benefício de prestação continuada, 65 anos. Quando a gente fala de prazo prescricional do Código Penal, que é o P de prescrição, P de penal, 70 anos, e o idoso master, a pessoa idosa master, o master dos master, 80 anos. Tá? E BPM, e aqui progressiva a idade, né? Uma crescente, para você lembrar. O que fala ali? O Estatuto do Idoso, da pessoa idosa, no caso, alterou o prazo prescricional constante do Código Penal,
reduzindo pela metade a sua contagem para os maiores de 60 anos na data da sentença. Gente, o que o Estatuto da Pessoa Idosa fala sobre prescrição? Nada, tá? É o Código Penal que continua falando. E o Código Penal, o P, continua no 70, tá? Então tá errado. O Estatuto do Idoso, em seu artigo 1º, ele fala da pessoa idosa, o idoso, para o 60, tá? Errada essa questão. Então, ele não reduziu pela metade a sua contagem para os maiores de 60. O Estatuto do Idoso não alterou o prazo de prescrição do Código Penal. Bora. Pula a letra B. Letra C. O crime de reter o cartão magnético da conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão, bem como qualquer outro documento com o objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida, é de ação pública condicionada? Não. Tá lá, expresso no nosso Estatuto do Idoso. Todos os crimes que estão no Estatuto do Idoso são de ação incondicionada. Letra D. O Estatuto da Pessoa Idosa considera crime impedir ou embaraçar ato de representante do Ministério Público ou de qualquer outro agente fiscalizador? Não, ele fala do MP, tá? Letra E. Abandonar o idoso em hospital, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas quando obrigado por lei ou mandado é considerado crime de menor potencial ofensivo. Vamos dar uma olhada lá? Nós vimos este crime. Deixa eu achar aqui. Lembra que eu falei para vocês? Olha ali, ó. O crime do abandonar, que tá a alternativa E da questão 1, tá pedindo. Ele tá falando que é crime de menor potencial ofensivo na sua questão. Pena máxima, 3 anos. Crime de menor potencial ofensivo, 2 anos. No Estatuto do Idoso, nós vamos aplicar a Lei 9.099 para os crimes até 4 anos, tá? Mas ele não alterou, lembra? A aplicação da Lei do Estatuto da Pessoa Idosa não alterou o conceito de crime de menor potencial ofensivo, tá? Então, o artigo 98, que é o crime de abandonar o idoso em hospitais, né, em casas, enfim, não é um crime de menor potencial ofensivo. A pena dele, a máxima, é de 3 anos. Então, a alternativa está errada. Vamos para a letra B. A letra B vai falar, na hipótese de B de Bárbara. Na hipótese de cometimento de crime de lesão corporal contra a pessoa idosa, incidirá tipo penal específico e não as disposições, tá? Bora. Questão número 2. Considerando o disposto no Estatuto do Idoso acerca de crimes, julgue o item a seguir. Né? Estilo aí, certo e errado. Aos crimes previstos no Estatuto do Idoso, mesmo que sujeitos às penas de liberdade superiores a 2 anos e inferiores a 4 anos, aplicam-se os institutos despenalizadores previstos na Lei 9.099? O que se aplica da Lei 9.099 no Estatuto da Pessoa Idosa? As questões procedimentais para dar celeridade a quem tem direito de preferência, tá? Instituto despenalizador, não é para facilitar a vida de quem judia das nossas pessoas idosas. É para acelerar o procedimento em relação às vítimas idosas, tá? Então tá errado. Deixa eu achar aquela questão que eu falei com vocês. Achei. Questão número 6. Pega a questão número 6 do seu material. É crime previsto no Estatuto do Idoso: A. Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito. Tem isso nos crimes que a gente viu? Não. Tem outras coisas. Isso não tem. Vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ou entregar de qualquer forma a pessoa idosa arma, munição, explosivo? Não. Isso não tem. Tem nada a ver de arma aí. Aluno, não invente. Não tem nada de arma aí. Tá? Nós lemos todos os crimes. Não tem crime falando de arma. Privar o idoso de sua liberdade, procedendo à sua prisão sem estar em flagrante de crime ou inexistindo ordem escrita? Não.
Entende? Não, né? Isso não é crime previsto no Estatuto do Idoso, tá? Deixar a autoridade competente, sem justa causa, de ordenar a imediata liberação do idoso, então logo tenha conhecimento da ilegalidade da prisão. Gente, por que é a letra C? Vamos lá, a prof explica. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, né? Sem justo motivo, entenda-se. Sem justa causa, né? A execução de ordem judicial expedida nas ações em que for parte. Lembra que eu falei para você, não interessa se ele é autor ou réu, se ele é vítima ou investigado, tá? Se for uma questão em que a pessoa idosa for parte e eu retardo a soltura desta pessoa, tá? Ó, deixar a autoridade competente sem justa causa de ordenar a imediata liberação de pessoa idosa, tão logo tenha conhecimento da ilegalidade da sua prisão, tipo, o juiz relaxou o flagrante e pediu alvará de soltura. Por que eu tô segurando ainda a pessoa idosa? Sem justa causa. Tá? E olha que essa questão ela tá boa porque ela não te dá a letra exata de lei, ela te dá um caso concreto, tá? É o artigo 101. Que lembra que eu falei que às vezes a gente imagina só a pessoa idosa, tipo, num polo ativo de uma ação de medicamentos. Não. Pode ser que ele esteja preso, a prisão dele seja ilegal, já tem um alvará de soltura e o delegado lá não tá soltando ele, né? Sem justa causa, tá? Então presta atenção ali. Vamos ver mais uma questão. Questão número 11. Pega lá, tá? Não configura crime contra idoso. Induzir pessoa idosa, mesmo que com discernimento, a outorgar procuração para fins de administração de bens. Gente, o que a nossa lei fala? O que o nosso Estatuto do Idoso fala? Ele fala, deixa eu pegar aqui. Induzir pessoa idosa sem discernimento. A nossa questão está falando de uma pessoa idosa com discernimento, tá? Então, se a pessoa idosa com discernimento outorga uma procuração, ela pode, isso daí não tem crime, tá? Então, a alternativa que não configura crime é a alternativa letra A. Lembrando que a letra B tem a figura típica ali, vamos achar, quer ver? Ó, o desdenhar aqui, vamos achar, só para eu provar para você, ó. Agora, prof, você não vai achar. Agora eu não vou achar. Ó, desdenhar ou menosprezar a pessoa idosa, né? Aqui, tá? Injuriosas, condutas injuriosas às pessoas idosas. Deixar de prestar assistência ao idoso em situação de iminente perigo, tá aqui. Agora eu não vou achar também. Aqui, ó, artigo 97, é crime sim, tá? Abandonar o idoso em hospital. Tá aqui, tá? E reter cartão magnético relativo a benefícios também é crime, né? Lembrando que tem um especial fim de agir, tá bom? Ó, com o objetivo de assegurar, mas sim, a retenção do cartão magnético pode ser uma conduta criminosa, tá? Então, querido aluno, treine suas questões, leia a letra de lei, leia o seu PDF focado, ele tá bem completinho lá, tá bom? E esse é, então, as partes mais importantes do Estatuto da Pessoa Idosa para a sua prova, mas não deixe de ler ele na integralidade, beleza? Lembrando sempre das questões que estão fundamentadas na nossa Constituição, lembra desse macete. Eu sei que ele não é o melhor macete do mundo, mas você vai lembrar disso daqui para você não errar as questões relativas às idades e treine questão. Converse com as suas questões, beleza? Encerramos por aqui. Beijo! E aí, curtiu essa aula? Já deixa o like nesse vídeo que assim a gente vai saber que você quer mais aulas e conteúdos gratuitos como esse. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Clique no link da descrição desse vídeo e tenha acesso ao curso completo com essa aula e muito mais. A sua aprovação começa aqui. Bons estudos e até a próxima!